Mas começou. Então, esse aqui é a aula 5, né? E é a primeira aula de cérebro, né? Então, aula 5, cérebro e sistema nervoso, né? E, né, nos artigos que eu mandei para vocês, eles, na verdade, requerem um conhecimento de que aí eu comecei a preparar a aula, né? Um, e, né, começando do básico, né? Então, o que é o sistema nervoso central, né? O cérebro né, a spinal cord, né? A espinha dorsal, né? Com os nervos, né? E depois você tem o sistema nervoso, né? Que tem o periférico, né? E tem os crânios, né? Os nervos que saem do crânio, e depois os nervos saem da médula, né? E os nervos cranianos, eles têm sensoriais, um, motores, né? E que tem as duas características, né? Enquanto que os da nossa coluna, né? Eles são todos, têm as duas, né? Sensorial e motor, né? Aí depois a gente tem o sistema nervoso autônomo, né? Que tem o sistema simpático e o parasimpático, né? E que eles têm ações opostas, né? Um inibe e o outro estimula, né? É, e eles funcionam em paralelo e permitem respostas, né? Sem uma supervisão central, né? E aí, né? Bom, essa aula aqui, eu percebi que ia ser uma aula, né? Extremamente comprida, relembrando tudo, né? Da que a gente, porque os morcegos são mamíferos. Eles são organizados exatamente igual a todos nós mamíferos, né? Então, são as mesmas estruturas e tudo, né? Aí eu achei, quer saber? Vou deixar ali, né? O pessoal que quiser dar uma olhada, né? Às vezes a gente vai fazer um concurso, né? Então é interessante estar tudo isso aí. Eu também pus o site onde eu peguei as coisas, né? E aí, vamos entrar na parte evolutiva, né? Porque a gente gosta da parte evolutiva, né? Mesmo quem está estudando anatomia aqui no nosso grupo, está estudando por causa do interesse evolutivo, biológico, né? Como as coisas acontecem, né? E para isso, eu quero falar um pouquinho, né, tem a Suzana Herculano Hausel, né, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, durante muitos anos, né, só que aí, eventualmente ela, em 2014, 2015, né, ela estava com dificuldade de manter a pesquisa dela, porque 2016, né, com Dilma 2, né? Então ela estava com dificuldade de financiar, ela abriu crowdfunding, só que não deu certo, aí no final ela foi embora e foi para Vanderbilt University, né? Ele está no departamento de psicologia e ciências biológicas, né? Mas ela é uma pessoa bem interessante, né? E ela estuda a evolução do cérebro, né? E o cérebro varia de tamanho de 100 mil vezes, né? De pequenininho a muito grande, né? E aí as questões dela são como que a diversidade do cérebro surgiu da evolução? Né, o que é comum a todas as espécies? Quais características são derivadas, né? E estão presentes em alguns grupos e não em outros, né? Então, né, ela fez a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela depois foi uh, né, o Case Western Reserve University, né? Fez o mestrado, depois ela foi para a Universidade Pierre-Marie Curie, né, na França, e depois ela foi para o Instituto Max Planck fazer o pós-doc, né? Ela voltou para o Brasil, abriu o laboratório dela, né? E eventualmente ela voltou pro exterior e está agora na Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos, né? Um, e então né, é interessante essa perspectiva evolutiva é o que eu vou tentar falar um pouquinho falando sobre os morcegos, né? E aí a gente entra nos artigos, tá bom? Mas ela publicou vários livros, né? E esse aqui, The Human Advantage, como os nossos cérebros se tornaram extraordinários, que do MIT Press 2016, né? E é interessante.
se vocês tiverem interesse nesse ponto de vista evolutivo, e né, é uma mulher brasileira, né, que né, faz uma pesquisa super interessante, publicou na Science, né, explicou um problema que não tinha sido explicado durante muito tempo, né, de que era como que o tamanho do cérebro escala nos vários organismos, né, ela propôs uma teoria para isso, né, por isso que ela publicou na Science, e quando não conseguia verba aqui no Brasil para fazer as pesquisas dela, aí ela foi para o exterior, né. Então, ela é uma figura interessante, inclusive já contribuiu para a revista Piauí e assim por diante, né. Bom, então, pegando essa virada evolutiva, vamos olhar um pouquinho os artigos que a gente leu, né? E viu e falar um pouquinho sobre a evolução do cérebro em morcegos, né? Então, eu mandei vocês lerem esses Neurobiological Specialization and Echolocating Bats, porque eu achei bem interessante, porque enquanto que um morcego mamífero, aquilo que a gente estuda em mamíferos e no ser humano, vale para os morcegos, eles têm alguns problemas peculiares, que é de voar e de fazer ecolocalização, né? E essas duas coisas requerem adaptações que são de ordem do cérebro, né? Deixa eu só ver se alguém chegou, né? Que alguém está aqui pedindo para entrar e não está conseguindo. Ué, não. Então tá. Voltando lá, né? Né? Então a gente tem adaptação ao voo e adaptação, né, e do cérebro para fazer a localização, e não só isso, só que quando você voa, você está se movendo num espaço tridimensional, e isso aí é diferente de você estar andando num plano que nem um ratinho, né? Então essas coisas requerem adaptação, principalmente a nível dentro do cérebro, né? E então esse artigo da Alan Covey eu achei interessante porque ele cobre vários aspectos, né? Enquanto de que, né, a terminologia gera um problema, pois a gente tem que ler várias vezes, pois primeiro você está se acostumando com os nomes das coisas, isso, aquilo. E vai demorar um pouquinho para você ver as relações. Mas tem muita variação no cérebro dos morcegos, né? Os megaquirópteros, eles têm cérebros bem maiores, não só porque eles são animais maiores, né? Mas né, eles têm o cérebro e o cerebelo são maiores, né? E eles têm mais dobras também. Enquanto que os microquirópteros têm cérebros menores e mais lisos, né? Agora, é claro, de que para você conseguir mais dobra, quer dizer, para você conseguir mais neurônios, você dobra seu cérebro, né? Porque os neurônios estão na parte externa, né? E no caso do cérebro, né? Então, aí o que que acontece? Os axônios estão na parte interna, então os corpos cinzentos estão do lado de fora. Então, para você aumentar a quantidade de neurônios dentro da caixa craniana, você vai dobrando o seu cérebro, né? E o telencéfalo é muito maior nos megaquirópteros e a médula e o mesencéfalo são maiores nos microquirópteros. Só que tem uma coisa, né? A médula e o mesencéfalo é onde eles processam o som, né? Então, enquanto que os megaquirópteros, eles processam imagens, né? O coeficiente de encefalização, que mede o tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo, varia de 0,5 a 1,23 em microquirópteros e de 0,95 a 1,37 em megaquirópteros. Então, aparentemente, os megaquirópteros têm mais cérebro do que os microquirópteros, né? Em megaquirópteros, a ponte é maior, né, ou seja, que une os dois lados do cérebro, e tem uma divisão mais clara entre a médula e a médula espinhal, né? Os microquirópteros tem várias estruturas interiores, são muito grandes. O mesencéfalo está exposto em microquirópteros e ele é coberto pelo telencéfalo e megaquirópteros. Por isso que o Pettigrew achou que os megaquirópteros eram primatas, né? O cérebro parece mais como um primata, né? Então aqui a gente tem Desmodus odulus, Vampirium spectrum, Murmops, Megalófila, né? E aí a gente tem Pteropus vampiros, né?
Depois a gente tem Philoderma externa, Smiotes, Miotes, Carinolobos e Tilonictris, né? Então, várias famílias aí representadas, né? Desde Philostomide, né? Pteropodide, Mumopide, Vespertilionide, assim por diante, né? O comprimento e a altura relativos do cérebro pode variar por volta de 1,6, né? Os megaquirópteros possuem um corpo caloso mais longo que os microquirópteros e a diferença do comprimento relativo é de cerca de 12,3 vezes entre as espécies maiores e menores, né? Então, um corpo caloso permite você trocar, né, informação entre os hemisférios, né? Embora os cérebros dos morcegos possuem poucos sulcos, os diferentes grupos têm uma variação no padrão de sulcos, né? Então, os bulbos olfatórios variam em tamanho, forma e conexões com o resto do cérebro. Isso aí significa de que grupos diferentes têm uma capacidade maior ou menor olfativa, né? E, particularmente interessante, o Pteropodide frequentemente tem uma grande capacidade de cheirar as frutas, né? A exposição do mesencéfalo, variando completamente coberto a completamente exposto, varia entre os morcegos e pode ter muita variação dentro de uma espécie, né? Ou grupo, né? Agora, o cerebelo, em alguns morcegos são lisos e outros são bem convolutos, né? Aqui a gente tem um crânio, né? Eu esqueci do que era, acho que era Pteropus, né? E aí o cérebro, né? Não, acho que era. Qual que era mesmo? Deixa eu ver aqui. Não é Pteropus vampiros, não, não era Rhinolophus. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. Mas eu esqueci de botar a fonte, né? Mas o cérebro varia de meia grama, né? Até 10 gramas. E entre microquirópteros varia, ó, bem menor. Nossa, é um sétimo, 0,7 vezes 0,48, né? 0,49 era exatamente um sétimo, hein? Há pelo menos 2,59, né? Agora, lembrando que os megaquirópteros são bem maiores normalmente do que os microquirópteros, né? Agora, os índices de cefalização também variam enormemente, né? Então, o índice de cefalização varia muito, né? Agora, aqui a gente tem vários morcegos mostrando as proporções entre. Então, na verdade, é a mesma figura daqui, né? Mas esse aqui é de cima, né? E esse aqui é de lado, né? Então, Pteropus e Vampirium spectrum tem esses lobos olfativos gigantes, né? E o telencéfalo é bem desenvolvido, né? E Mumops tem uns bulbos olfativos bem pequenininhos, cor de rosa, né? Bom, a percentagem total do cérebro composta por regiões individuais varia nas diferentes espécies de morcego, como dá para ver ali à esquerda, né? A percentagem do cérebro total composta pela médula pode variar de 5% a 20%, né? Mesencéfalo de 4% a 14%, cerebelo de 11% a 28% e telencéfalo de 37% a 70%. Em humanos, o telencéfalo compõe 85% do cérebro total. O telencéfalo grande, 70%, Pteropodide, né? Em microquirópteros, o tamanho da médula pode variar de um fator de 2,2, né? E o mesencéfalo e o telencéfalo 5,3, 2,7, né? Então tem grande variação dependendo da espécie, né? A maior variação entre as regiões do cérebro e microquiróptero é a do cerebelo, né? Que varia de 5,1 entre Vampiriops e Tilonictis pachypus, né? Aqui a gente tem, né? O cérebro foi dividido em dois para a gente ver as estruturas, tá? Inclusive a médula, né? Entre os morcegos tem uma diferença do telencéfalo, né, e de encéfalo, né? Veja, Tilonictis, tadinho, tá sempre lá embaixo e o Pteropus está sempre lá em cima, né?
e o corpo estriado também, né? O hipocampo, né? Variação grande, né? Um bulbo olfatório acessório está presente em alguns morcegos e está reduzido ausente em outros. E varia para um fator de 26, né? Então vai de vampiro a Spheronictris, né? E o bulbo olfatório principal então, tem o acessório e o principal, né? Também varia de um fator de 30, né? Então, veja, morcegos são ecologicamente bem diversos e o cérebro, moral da história, retrata essa diferença, né? Então, ali em azul, né, as regiões internas do cérebro, e varia, né, ó, o tamanho paleocórtex e micrópteros varia de 9,3, a amígdala para um fator de 2,8, e hipocampo por 6,1 e o neocórtex por 6,3, né, de novo, Vampiriops vittatus e Tylonictis pachypus, né. Aqui a gente tem filósofos de escola e rosetas egípcios, né, então, a Filostomides sendo comparado, né, com os Egípcios, o Pteropodide, né? O bulbo olfatório é grande na maioria dos megaquirópteros e pequeno na maioria dos microquirópteros, né? Um, alguns morcegos retêm um órgão vomeronasal e membros da família Filostomidae possuem um nervo vomeronasal, né? Em desmodos, o nervo hipoglosso é muito grande, né? Provavelmente isso aí está associado à sua ecologia, né? Existem variações na estrutura do cérebro entre famílias de morcegos, né? Então, os sulcos são mais desenvolvidos em Filostomidae, né? O rinal, anterior, hipocampal, o núcleo geniculado medial em Noctionidae e sulcos, né? Rostral, silvano e miniopterini, né? Núcleo coclear e megadermátide, né? Então, os morcegos fazem coisas completamente diferentes e seus cérebros aparentemente mapeiam nessas diferenças, né? Os olhos dos morcegos são bem desenvolvidos e principalmente em Pteropodide a visão, né, complementa as informações coletadas por outros sentidos, né? Quer dizer, em Pteropodide a visão é super importante. Nos outros morcegos a visão não é tão importante porque eles têm a colocação, né? Os megaquirópteros têm capacidade de ver cores, né? E por isso que eles são considerados primatas alados, pelo menos pelo Pettigrew, como a gente viu no artigo, né? A glândula pineal varia consideravelmente nos morcegos, né? Então ela tem uma importância super grande, né? E inclusive para os ciclos, né? Associados à sazonalidade, assim por diante, né? Pteropus tonganos possuem um suprimento vascular bastante aumentado para a pineal, formando como se fosse um manguito vascular ao seu redor, né? Ela varia, né? Dobsonia é muito grande, inclusive atinge a superfície do cérebro e cobre a porção anterior do cerebelo, né? Isso é bem interessante, porque lembrando para vocês, ancestralmente a glândula pineal ela era um terceiro olho que ficava no topo da cabeça dos vertebrados, e ela era usada principalmente naqueles répteis mamariformes, né, para regular, né, a sazonalidade, né, na Pangea, o que seja, né, e principalmente quando eles estavam lá no lembrando para vocês, né, de que Gondwana Land estava em volta do Antártico e tinha glaciação na parte de baixo, né? Então, provavelmente, está relacionado com a sazonalidade. Então, funcionar um terceiro olho, né? E depois que ela vai para o meio da cabeça, né? Mas, né, em Dobsonia, ela chega na superfície, né? A porção anterior do cerebelo, né? Então, ó, a pineal de Dobsonia para Datrix é 0,56% também no cérebro, que é 50 vezes maior do que o valor esperado em morcegos da subfamília Macroglossini, né? Um, um, e tem outra característica também. As principais artérias pineais realmente entram num órgão, né? Então é um órgão super importante. A gente tem que ver para que usa, né? Agora, se vocês estiverem interessados, principalmente quem trabalha no grupo com anatomia, tem um atlas do cérebro do morcego, né? Esse aqui, ó, né?
o Mustache Bat, Pteronotus, né? É esse aqui, ó. Esse cérebro aqui, esse crânio aqui, tá? Eu, é, e, né, é aquela outra figura que eu tinha no cérebro, Rosetas e Filósofos da Escola e Rosetas Egípcios, vem desse artigo aqui, né? Que eles mapam a distribuição de genes relacionadas com linguagem em seres humanos, né? FOX1, P1, FOXP2 e o CNTNAP2, no cérebro de morcegos que fazem bastante vocalização, né? Então, isso aí é interessante, porque velha história, né? A gente estuda os seres humanos, aí fica interessado e vai estudar genes e outras coisas dos morcegos, né? Aqui, eles usaram, né, esse artigo aqui, né, 2014, eles olham a capacidade de ver em luz baixa, né, e foi estudado com métodos moleculares, e o que é interessante é que Imbalunoride e Pteropodide têm olhos grandes e aparentemente hipossudoridos, né, hipocíderos, né, miotes e assim por diante, têm cérebros menos desenvolvidos. Então, esse olho desenvolvido, com capacidade de enxergar bem em luz baixa, ele evoluiu 2 vezes de uma forma independente entre Impterochiroptera e Yangochiroptera, tá bom? Então, aqui a gente está saindo um pouquinho desse sumário, né, do cérebro dos morcegos, para falar um pouquinho sobre artigos que exploram a relação do cérebro e o que o morcego está fazendo, né? Então, na minha opinião, tô deixando a anatomia interessante, porque você começa a procurar as causas evolutivas para ter um padrão ou outro, né? Esse artigo aqui fala um pouquinho sobre o que a voz do morcego fala sobre o cérebro do morcego, né? Então ele associa a capacidade de colocação, a memória espacial e a navegação, né? E a informação no corpo e com o tipo de desenvolvimento do cérebro, né? Eu cheguei a pensar em mandar esse artigo para vocês, só que eu já tinha mandado 3, né? E fala um pouquinho sobre, né? Acho que vocês já viram uma figura parecida dessas anteriormente, né? Falando sobre as aves, né? Pteronopus panelli e como, né? Mapeia, né? No cérebro do morcego, o chamado de frequência constante e o chamado de frequência variável, né? A frequência modulada, né? FM, né? E, né, parece que tem, então, os morcegos, podem ter 2 estratégias, né? Uma, você emite um som de frequência modulada, né? Então, e você escuta o eco, e o eco vem mudado pela superfície do animal, né? Então, por exemplo, você imaginar uma mariposa cheia de pelinhos, talvez algumas frequências estão sumidas. Então, para o morcego ele está emitindo luz branca e está recebendo um eco vermelho, por exemplo. Ou seja, o azul sumiu, né, da frequência. Aí ele usa essa informação para saber algo sobre a superfície do inseto, né? Então isso aí é super. Agora, a frequência constante, ela é interessante porque eles emitem uma frequência constante que interage com a asa do inseto voando e eles conseguem distinguir o eco do inseto voando, né, com o eco das coisas paradas, né? Então é muito interessante pegar um inseto voando próximo da superfície, por exemplo, que nem Pteronopus parnelli, né? E então aqui fala um pouquinho sobre as respostas neuronais, né, para explorar esse tipo de frequência constante, né? E é o artigo, né, que a gente leu da Ellen Covey, 2005, que ela explora várias coisas, né? Inclusive é extremamente detalhado, né? O que eu gostei do artigo é que ela
bota várias figuras comparando morcegos diferentes, pteronotos, inolofos, epitésicos, né? E epitésicos, antrozoos, pteronotos, né? Como funciona, né? Os sistemas e assim por diante, né? E para quem for trabalhar com isso é muito interessante, né? Porque tem essa visão comparativa ampla e mostrando várias espécies diferentes. E lembrando, Rhinolophus é esse aqui, ó. Cadê? Ó. Rhinolophus affinis, esse aqui, né? Da família Rhinolophidae, que a gente, né? Eu mandei, gravei para vocês, né? E epitésicos, né? Vespertilinídeo, né? Tá aqui, né? E Pteronopus Parnelli, né? De Mumupide, né? Tá aqui, né? Para vocês verem, né? Que eles estão falando de morcegos reais, né? E ela conclui, então, falando que as estruturas do sistema nervoso de morcegos que fazem a colocação são basicamente as mesmas dos mamíferos, porém, certos caminhos, principalmente com processamento da informação, o processamento da informação auditiva, né? Principalmente a informação temporal e o controle da audição e da atividade motora são hipertrofiados e organizados de uma forma diferente das espécies que não fazem a colocação, né? Mudando o tempo da informação sináptica dos neurônios e desses caminhos, os morcegos optimizaram os mecanismos para analisar padrões complexos de som e tirar informação sobre objetos no seu meio ambiente e conseguir direcionar a sua atenção para aquilo que é diferente, né? No caso, por exemplo, quando você emite um som de frequência constante, a interação, né, da asa batendo com aquela frequência que você emite, né? E os neurônios deles disparam particularmente quando tem essas pequenas diferenças, né? Agora, esse outro artigo eu mandei para vocês porque o voo dos morcegos é controlado por, né, a asa é uma coisa extremamente viva e os pelos na asa e os neurônios, né, os sensores associados a esses pelos e ao tato permitem os morcegos ter uma sensação de como está o fluxo de ar em cima da asa, eles controlarem o voo deles. Tanto se você vai lá e rapa os pelos de carolha, né? E acho que era Epitésicos fuscus, né? Os morcegos mudam o voo deles, porque eles não estão tendo esse feedback, né, tão importante. Então esse artigo aqui, ele, né, ele fala de que, ó, a asa do morcego, ela tem zonas, né, com a inervação que difere de todos os outros vertebrados, né? O mapa, pois normalmente você tem um mapa no cérebro da superfície, né? E é completamente diferente dos outros vertebrados, e em parte é porque é ontogenia, né, que você contribui para a formação da membrana da asa, de não só embriologicamente o que leva à formação do nosso braço, mas da lateral também, né? Então aí tem a inervação da lateral, né? E isso aí, então, a ontogenia explica essa diferença, né? E os morcegos têm receptores somatosensores que são diferentes, né? E, inclusive, alguns são raros, por exemplo, no rato, e são associados àqueles pelos bem grandes, eles estão ausentes, né, no morcego, né? Então, eles estão juntos com os outros, né? As células de Merkel, né? Então, é diferente dos outros mamíferos, né? E o, é, é zoneado, né? A recepção é preferencialmente das zonas onde o vento vem, né? E vai, né? Então, ou seja, eles estão tendo um mapa bem específico
de onde é importante controlar o fluxo de vento para controlar o câmbio da asa, né? Então, esses pelos microscópicos da asa dá input sensorial para guiar o comportamento de voo. Então, esse artigo aqui, ele dá a identidade, a organização periférica dos neurônios sensoriais que nervam as asas do morcego. E eles aí gravam, né, eletrofisiologicamente, as respostas do córtex somatosensorial primário para demonstrar que o fluxo do vento e táctil, né, são representados centralmente com um código temporal, né? E então eu achei bem interessante esse artigo, né? Porque ele, pelo menos, né? Você boia, porque como você não trabalha com anatomia, tem um monte de termos que você teria que ler várias vezes para você ficar procurando cada um dos termos para eventualmente você construir o Frankenstein, né? Depois você entendeu as partes, né? Mas, né, eu achei bem interessante porque a sensação que você tem é de que a asa é uma estrutura viva, né, neurologicamente importante, e eles têm feedback dos pelinhos, microespelinhos, para assim, eles sentem o vento na pele, né? Aí aqui, outra coisa também, eles estudando, né, os morcegos pteropodídeos, eles descobriram de que a direção, né, você tem head direction cells em ratinhos, né, que eles fazem um mapa bidimensional, só que em morcegos esse mapa é tridimensional, né? Então isso é interessante porque ajuda o animal a navegar no meio ambiente e fazer manobras complexas, né? Então esse artigo aqui de 2014, ele fala como que o morcego codifica, diferente dos outros mamíferos que têm sido estudados, que normalmente codificam as coisas em duas dimensões, né? O morcego codifica e tem uma ideia da localização dele no espaço em três dimensões, né? E outra coisa aqui, a habilidade de aprender, que é uma outra propriedade do cérebro, muda de acordo com o morcego, a ecologia do morcego, né? Então, morcegos que forrageiam em estruturas complexas, eles têm maior capacidade de aprendizado do que morcegos que forrageiam em áreas abertas, né? Então, eles botaram os morcegos para aprender uma rotina, né? Os morcegos que forrageiam em lugares complexos, eles são mais rápidos a aprender novas habilidades, né? Bom, agora, falando de cérebro, falando de seres humanos também, uma coisa que é interessante, e agora tem a ver com o cérebro humano, né? Estava procurando Bat Brain e caí nisso, e achei tão interessante que eu vou contar para vocês, né? O etnobotânico Paul Cox, né? Ele percebeu que os Chamorro, né, no Pacífico, né, eles comem as raposas voadoras, né? E eles também têm uma doença degenerativa que é 100 vezes mais comum do que na população, né, do resto do mundo, que pode ter doença da vaca louca, né, ou pode ter Alzheimer, né, mas eles têm uma frequência 100 vezes maior, né. E o que é interessante é de que, sendo bactérias, contém uma toxina, toxinas, inclusive essa BMA, né, que interfere com aminoácidos, são cruciais para o funcionamento do cérebro, né? E a concentração delas é 0,3 baixa, né, no meio ambiente, né? Aí, na ilha de Guam, né, no Pacífico, as algas acumulam e as árvores secadas, né, de que moram, né, as algas acumulam, né, nas áreas pantanosas, né, e essas cycads, né, cicadáceas, né, elas acumulam esse produto BMA, né, em uma concentração muito maior, 37 UG por G, né, e acumula nas suas sementes. Aí, as raposas voadoras, né, elas comem as sementes dessas cicadáceas, né,
E a concentração na gordura deles é 3,556 hoje. E isso aí se torna suficientemente tóxico para né, os povos, né, Chamorro da ilha de Guam, né, no Pacífico, eles têm uma chance 100 vezes mais provável de desenvolver doenças neurodegenerativas. Então, uma substância que é relativamente comum, né? Eu esqueci de botar aqui o que é BMAA, né? Então vou ter que olhar depois, né? Mas depois que as raposas voadoras foram extintas na ilha de Guam, a doença neurodegenerativa entre os Chamorro quase sumiu, né? Mas os índios, nativos, né, do Pacífico, Chamorro, né? Eles alertaram o etnobotânico Paul Cox que cianobactérias são comuns. Será que em outros lugares do mundo você pode ter picos associados a um acúmulo de BMAA, a doença cerebral? E se tiver, e tem vários lugares na África, né, na Rússia, na Mongólia, tem incidências bem maiores e pode ser associada a essa substância. Se essa substância de alguma forma atua no mecanismo, se a gente compreende ela, talvez a gente compreenda não só evitar a doença neurodegenerativa do Chamorro, só que Alzheimer e outras, né? Que talvez o mecanismo seja semelhante, né? Uma outra coisa também que ataca o cérebro dos morcegos é a raiva, né? Então, né? Um morcego é mordido por outro morcego, normalmente, né? E o vírus caminha pelos nervos até chegar no cérebro e se prolifera no cérebro, formando, né, corpúsculos negros, né, na médula, né, do morcego, né? E daí, quando ela está suficientemente desenvolvida, ela migra para as glândulas salivares e aí fecha o ciclo, né? Aí ele morde outros morcegos e transmite adiante. E em casos, né, da doença, se ficar realmente, né, no estágio final, aí ele se dissemina, sai do sistema nervoso. Então, ela usou os nervos para entrar no cérebro e usou os nervos que saem para entrar nas glândulas salivares e os outros órgãos, eventualmente matando o bicho, né? Tá bom? Bom, eu estou contando essa história porque também, de novo, olhando lá cérebro, morcego, né? Eu achei esse caso aqui, né? Em 2004, tinha um sujeito que morreu, né? Morreu de cefalite por uma causa desconhecida, né? E ele era um doador de órgãos, né? Então, os órgãos dele foram retirados depois que ele morreu, né? Com autorização da família. E aí os rins, cada rim foi para uma pessoa, o fígado foi para outra pessoa e um segmento arterial foi para substituir a aorta de alguém, né? E aí o que aconteceu? Esses 4 pacientes morreram. E eles morreram de uma encefalite de causa desconhecida, né? E aí eles olharam né, o, a informação médica dos recipientes de órgãos e do doador, né? O cérebro, o fluido, o cérebro espinhal, né? Tecidos do quem recebeu e do doador foram testados em vários ensaios, né? E testando para vários tipos de encefalite. Amostras dos recipientes também foram inoculadas nos ratos. Os resultados, bons, ratos que receberam o líquido, né, morreram em 13 dias e morreram de sintomas neurológicos, né? O doador de órgãos estava saudável antes de sofrer uma hemorragia cerebral, né, subaracnoide, que morreu, né? A encefalite se desenvolveu nos doadores, nos receptores, né, dos órgãos doados em 30 dias depois do transplante e teve uma rápida deteriorização neurológica. Tinha um delírio, né, espasmos, falha respiratória, tiveram que ser entubados e depois coma.
Ah, não, eles morreram em 13 dias. Os ratos morreram em 7 a 8 dias. E o microscopia, né, no microscópio de elétrons, né, do sistema nervoso central, demonstrou aquelas partículas de rabdovírus nas células nervosas do cérebro, né? Testes de raiva, né, imunohistoquímicos e foi fluorescência, né, anticorpos com fluorescência, né, demonstrou que era raiva nos vários tecidos dos recipientes, né? As inclusões citoplasmáticas consistentes com os corpúsculos de Negri, né, foram encontrados no sistema nervoso dos recipientes e dos ratos, né? Anticorpos contra o vírus da raiva estavam presentes em 3 dos 4 recipientes do, do doador, né? O doador tinha contado na família que ele tinha ido numa caverna e foi mordido por um morcego, né? Então, conclusão. O doador foi mordido por um morcego raivoso, morreu, e tiraram os órgãos, e aí, por isso que eu estou com essa longa explicação aqui, me interessou bastante, porque a raiva chega até o cérebro, mas depois do cérebro ela vai para os órgãos. E ela, então, caminhando pelos nervos, entrou nos órgãos. Quando você tirou os órgãos de uma pessoa que morreu de raiva e pôs em outras pessoas, imediatamente elas ficaram com raiva em pouco tempo, né? Dentro de 30 dias. E depois começam os sintomas neurológicos, 13 dias, né? Então, veja, em 43 dias, em média, as pessoas morreram depois de receber o órgão, né? Então, né, não aceite órgãos de uma pessoa que morreu de uma condição neurológica, né? Desconhecida, né? Você tem que determinar qual que era essa condição neurológica, né? Se a raiva é fria, né? Porque a raiva não só caminha até o cérebro, pelos nervos, só que do cérebro ela vai para a glândula salivar e os outros órgãos. Então, se você tinha um órgão, ele pode estar vindo com a sua amostra de vírus da raiva, né? Então, eu achei essa história bem interessante, né? Aqui é Rhinolophide, acho que eu pus essa aí, esqueci de passar pro slide depois, mostra um pouquinho das várias espécies, né? A variação de cor, do cinza ao vermelho, né? Alaranjado, castanho de vários tons, né? Mas tudo bem. Eu vou acabar por aqui e vamos partir para a discussão. Espero que tenha ajudado e não deixado ainda mais confuso vocês, né? Bom, deixa eu interromper a gravação. Bom, interromper a gravação.